Então eu queria ler com vocês o livro de Salmos. Salmo, o número 1, Salmo número 1, ou capítulo 1. Salmo de número 1. Diz assim, eu estou lendo aqui na versão NVI, eu gosto dela, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo. Suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, que são como a palha que o vento leva. Até aqui. Pai querido, nós te damos graças nessa manhã, Senhor. Te louvamos, Pai, e pedimos que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Fale com as minhas necessidades nessa manhã, com as necessidades dos Teus filhos, Pai. Que nós possamos ser aqui ferramentas, instrumentos Teus, para que a Sua palavra seja proclamada, seja avivada e seja presente em nossas vidas. Quando eu li esse texto, eu não sei se acontece com vocês, mas algumas palavras foram se destacando na minha frente. Apesar de já ser muito conhecido, né? Algumas palavras foram se destacando. E a primeira palavra que se destacou para mim é bem-aventurado. Hoje, nos dias de hoje, nós temos uma vasta rede de informações, de notícias, de comunicação. Então a gente escuta normalmente as pessoas perguntarem: você é feliz? Você quer ser feliz? O que você precisa fazer para ser feliz? Né? E tem alguns poetas seculares que falam sobre felicidade e dão receitas de felicidade. Mas o Salmo número 1, ele diz assim: como é feliz o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Eu queria abrir um parênteses aqui, nesse primeiro tópico. Queria pedir a permissão de vocês para falar sobre alguma coisa que eu já falei com o Leandro, né? Ele me autorizou, então vou falar. Hoje nós temos na nossa mão, no smartphone, no computador, no seu tablet, nós temos informações o tempo inteiro. Nós temos as redes sociais. Veja bem, hein? Olha o que eu estou falando. As redes sociais, a internet, computador, são uma bênção na nossa vida. Nós podemos usar. Mas como o pastor Carlos Alberto tem nos ensinado, nós lembrávamos isso outro dia, o peixe é muito bom para se comer. Mas do peixe, nós comemos a carne e o espinho nós deixamos de lado. Hoje, né? Mas tempos mais modernos, nós nem levamos o espinho para casa. Levamos só o filé. Então assim a internet também, as redes sociais também. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa
que nós precisamos estar atentos, porque o diabo, o nosso adversário, ele anda em derredor, buscando a quem possa tragar. E às vezes são sutilezas que nós não percebemos. E quando vamos ver, já estamos entrando num caminho que o Senhor não preparou para nossas vidas. O que eu quero dizer com tudo isso? Algum tempo atrás, eu vi lá nas redes sociais, uma palavra lá, a pessoa compartilhando algo lá que me chamou a atenção. E na hora que eu li aquilo, eu não sei se acontece com você, mas eu imaginei a cena. E eu comecei a viver aquela cena e eu falei, opa, o negócio não é bem assim. Tem alguma coisa errada. Eu acho que você já deve ter visto isso que eu vou falar agora. O texto dizia assim, ó, um texto até bonito para os dias de hoje. Vamos dizer se é politicamente correto. E o texto dizia assim: Deus inaugurou o paraíso com um ladrão. E nos dias de hoje, eu li aquilo, e eu comecei a lembrar da cena, e algo falou, não é assim. Essa afirmação é até um pouco bonita, mas, permita dizer, é um engano do diabo. É uma sutileza do diabo. Aí você pode estar pensando assim, mas o que isso tem a ver? Nós vamos ver aqui no texto que existe uma progressão de desvio de caminho. A gente não começa no final, começa se desviando. Eu sei que alguns de vocês, né? Eu não, eu sou a risca. Mas às vezes o GPS nos dá um caminho, e aquela rua você sabe, fala assim, eu tenho uma rua aqui que é melhor. Aí chega aquela rua, está interditada porque tem uma obra. Aí você tem que desviar para o outro lado. Seu caminho era para cá. Aí você tem que desviar para o outro lado. Chega no outro lado, a rua é contramão. Você não pode entrar naquela rua. Aí você dá mais uma desviadinha para cá. Quando você vai ver, você está quase o oposto da onde você estava indo. Assim são as sutilezas do inimigo. O que eu quero dizer esse texto? O que tem de errado nessa frase? Irmãos, em primeiro lugar, quando nós afirmamos que Deus inaugurou o paraíso com o ladrão, a primeira coisa que nós dizemos logo de cara, que o nosso Deus é um Deus injusto. Porque haviam quantos ladrões lá? Com Jesus, na cruz. Quantos? 2. E por que ele levou só um? Por que ele inaugurou um? Por que não com os 2? Se ele ia inaugurar com o ladrão, levasse os 2. E sem querer, nós afirmamos que nosso Deus é um Deus injusto. Sem querer, sem perceber, nós falamos que o nosso Deus faz acepção de pessoas, que Ele tem preferência entre um e outro. O que na verdade aconteceu lá é que nosso Deus inaugurou o paraíso com um homem arrependido, que reconheceu Jesus como o Senhor e se arrependeu dos seus pecados. A questão não é o ladrão, mas é um homem arrependido. E é uma sutileza, é uma coisa tão simples, não é? Mas se a gente for ver aqui no texto, começa dizendo assim, que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. Os ímpios são pessoas más. Então a gente não deve conversar com eles? Não, gente, não é isso. Nós podemos conversar, nós temos que conversar, nós precisamos conversar. O que nós não podemos é seguir o conselho dos ímpios. Temos que ter discernimento. E aqui existe uma progressão, como eu estava falando, que primeiro diz assim, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Não anda, não se detém e não se assenta. Esse é o tripé para o homem ser feliz. Não
andar no conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores. O que é se deter no caminho dos pecadores? É você não se distrair com as coisas desse mundo. É você não perder o foco daquilo que é a sua missão aqui. Aí você pode pensar, mas eu nem sei qual é a minha missão aqui. Se você não sabe, eu não marquei esse texto, me veio agora o texto, mas o Edivaldo vai me ajudar aqui, o Leandro. Você tem uma missão. Você que não sabe qual é a sua missão. Você que não sabe qual é o seu ministério aqui na terra. Você que não sabe, você pode ter feito essa pergunta. Por que eu estou aqui? Por que eu vim aqui? Então hoje, você vai saber, você tem uma missão aqui na terra. A Bíblia diz que, lá em Coríntios, diz que Deus reconciliou o homem consigo mesmo. E nos deu o ministério da reconciliação, para que nós pudéssemos fazer isso com outras pessoas. Então, quando eu falo que você não pode se deter no caminho, se distrair, é porque você tem uma missão: reconciliar o homem com Deus através do seu testemunho, através do Evangelho de Cristo. E eu falava com o Leandro esses dias, quando ele ministrava aqui, eu tenho um costume, às vezes eu até atrapalho o Leandro, né? Ele está ministrando aqui, e eu estou mandando mensagem para ele. Ele fala uma coisa aqui, e eu mando uma mensagem para ele. Que eu lembro de algumas coisas, né, Leandro? E eu vou mandando para ele. E quando nós falamos que nós não podemos nos deter no caminho dos pecadores, ficar parado, nos distrair, porque nós temos uma missão. E às vezes a nossa missão é até mesmo com essa pessoa que nós estamos distraídos. Ou até mesmo, eu não sei qual é a distração, aquilo que rouba o seu tempo, né? Pode ser a sua série. Volto a falar, não estou falando que é errado. Você pode, eu gosto de filme, eu assisto muitos filmes. Eu gosto de esporte, eu assisto futebol. Eu só parei de jogar futebol porque não tinha mais pessoas para competir comigo. A verdade é essa, né? Eles treinam, então eu parei para não ficar. Mas eu gosto de futebol, eu gosto de filme, eu assisto filmes. Eu tenho meu tempo de lazer também. Isso, não é que você não pode ter mais isso. Você não pode se distrair com essas coisas e perder o seu foco, perder a sua missão. Uma frase que me impactou muito esses dias, me impactou muito e me fez pensar. Eu até comentei com o Leandro essa frase, que diz que não pregar o Evangelho ao pecador é como esconder remédio de quem está doente. Então, nós não podemos ficar parados, nos distrair com os pecadores. Nós temos uma missão, temos que seguir na nossa missão. E por último, como as sutilezas do diabo, ela vai nos levando na progressão, diz a outra parte que não se assenta na roda dos escarnecedores. Os escarnecedores quem são? São aquelas pessoas que zombam deliberadamente de Deus e de tudo aquilo que vem de Deus. Então, não anda no conselho dos ímpios, não se assenta, não se detém no caminho dos pecadores, e por último, não se assenta, não fica junto com os zombadores. Nós temos que evitar essas três coisas, prestar atenção nessas três coisas, que é o caminho da nossa felicidade. Mas ainda não é completo. Diz assim: antes, esse homem tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei
medita de dia e de noite. E quando eu falo para vocês que a internet é muito boa nas nossas vidas, ela nos acrescenta muito. Eu recebi esses dias, um tempo atrás, eu não sei como é que chama, né? Mas eu vou falar uma... Deve ter um nome certo, tá? Vocês me perdoem. Mas eu recebi uma figurinha lá, uma foto, uma imagem, né? Eu recebi uma imagem. E essa imagem, eu poderia ficar falando mais 1 hora aqui só sobre essa imagem. Tem como colocar aquela imagem aí? O Rogério chegou. O Rogério me ajuda com esse negócio de figurinha. Olha ali. Antes, o prazer do homem está na lei do Senhor. E nessa lei, ele medita de dia e de noite. Ali nós temos o homem, antes de conhecer a Bíblia, tudo escuro. Quando ele começa a estudar a Bíblia, ele começa a ser iluminado a sua mente. Depois que ele estudou a Bíblia, os seus olhos são iluminados e ele pode enxergar o caminho. Ele tem discernimento do seu caminho. Pena que eu recebi essa imagem, né? Mas não dizia lá de quem mandou essa imagem, quem é o autor dessa imagem, né? Para nós darmos os créditos, porque serviu muito para mim essa imagem, né? Então, antes esse homem, ao contrário de tudo isso que nós falamos aqui que ele não pode fazer, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E nessa lei ele medita de noite, de dia e de noite. Esse é o caminho para nós alcançarmos uma felicidade, a palavra e a comunhão. Palavra e comunhão. Nós vamos falar sobre vários assuntos, mas sempre nós vamos voltar para a palavra e intimidade com Deus. Palavra e intimidade com Deus. Mas o que me ajuda muito é que, vou voltar aqui, o texto mais abaixo, né, diz assim: ele é como árvore plantado à beira de águas, que dá seu fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. A primeira parte nós temos lá as partes negativas para evitar. Não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores. E aqui nós temos alguns pontos positivos que nós temos que seguir. Diz que o homem, o justo, ele é como uma árvore plantada a ribeiros de água, junto com ribeiros de água, que dá seu fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. E quando eu lia, eu pensava sobre mim, né? Apesar de vocês me verem assim, eu tenho algumas dificuldades, sabe? Eu tenho algumas teimosias, eu tenho algumas manias, eu tenho algumas esquisitices, sabe? Eu não vou nem falar para vocês, porque senão vocês vão embora, mas eu tenho. E eu ficava pensando assim, sabe? Eu sei que vocês não pensam isso, mas eu pensava assim: eu não sou como essa árvore. Eu não me vejo como essa árvore, que dá seu fruto no tempo certo, que as suas raízes estão lá, se alimentando do ribeiro de águas, que as suas folhas não murcham. Aí, uma palavra me saltou aos olhos e fez toda a diferença quando eu estudava, quando eu meditava sobre isso. Diz que essa árvore, ela foi plantada junto a ribeiros de água. Não diz que ela nasceu naturalmente junto de ribeiros de água. Ela foi plantada, ela foi colocada, ela foi transplantada, ela foi jogada, pode ser uma semente ali, junto a ribeiros de água. Aí eu pensei comigo, então eu ainda tenho esperança. Eu tenho esperança. Eu posso mudar. Eu tenho esperança. Existe ainda uma esperança para a minha vida.
Eu posso plantar as minhas raízes junto aos ribeiros de água. Porque quando nós fazemos isso, nós temos 3 atitudes ou 3 benefícios que nós vamos escolher. Quem está com suas raízes junto a ribeiros de água tem vitalidade. Quando diz lá o texto que dá fruto, é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, e tudo o que faz prospera. Que dá fruto no tempo certo, fala de vitalidade. Nós temos vitalidade. As suas folhas não murcham, falam de estabilidade. Vitalidade e estabilidade. E tudo o que faz prospera. Fala de produtividade. Nós produzimos no tempo certo. Está acontecendo agora comigo? Está gravando ainda? Tá, né? Posso falar? Nem sempre, nem 100%. Mas a primeira parte diz assim: as suas raízes estão plantadas junto a ribeiros de água. O resto é a consequência. Eu não posso querer procurar os frutos. Eu não posso querer focar nas folhas que não murcham. Eu não posso querer focar em prosperar. Eu tenho que focar em estabelecer minhas raízes junto aos ribeiros de água, junto aonde pode vir o meu alimento. E quando eu faço isso, aí eu tenho vitalidade, estabilidade e produtividade. Quando eu evito a primeira parte e começo a focar na segunda parte, eu começo a caminhar para o caminho da felicidade. Ainda diz lá no finalzinho do texto que não é como a palha que o vento leva, é jogado de um lado para o outro. Eu não sou da roça, né? Assim como o Leandro, como o pastor Edivaldo, né? Não sou da roça, né? Um dia, se vocês puderem conversar com o pastor Leandro, vocês podem conversar com ele, que ele tem umas explicações boas, né, Edivaldo? Eles estão rindo, não sei porquê. Mas meus pais eram da roça, né? E quando eu falo aqui que o homem que não é justo, não medita na lei do Senhor, que não tem suas raízes plantadas, ele é como a palha que é levada de um lado para o outro pelo vento. Quando eles iam fazer a colheita de alguns grãos, para não ter que carregar todo o volume e todo o peso, né? Você pode até pensar, mas a palha não pesa muito, né? Não, mas 1 quilo é 1 quilo. E dá muito volume. E você carregar 1 quilo, 2 quilos por 1 metro, é facinho. Se você tiver que carregar por 10 metros, já fica mais complicado. Se você for carregar por 1 quilômetro, você já começa a arrastar. Então, quando eles iam fazer a colheita, no próprio local da colheita, eles lançavam ao ar, né? Se alguém já fez isso aqui, né? O Amorim já está dando risada ali, né? Mas eles lançavam ao ar o seu grão, e o vento fazia o trabalho de soprar a palha. E eles só ficavam com o grão. E aquela palha ficava lá. O vento fazia da palha o que queria, levava para qualquer lado, jogava para lá e para cá. Então, a palha, ela é morta. A palha não tem vida. A palha, ela não serve praticamente para nada.
E o salmista aqui faz uma comparação entre o homem que medita na lei do Senhor e o homem que não medita. O homem que procura estabelecer seus caminhos na lei do Senhor e o homem que às vezes anda um pouco distraído e que o inimigo consegue às vezes nos desviar. Queria terminar aqui, né? Queria estar indo para o final, mas para você ver como é importante nós estudarmos a Bíblia, nós temos comunhão com Deus. É um pouco chocante o que eu vou falar, impactante, mas me veio no coração, eu não ia falar isso, né? Mas pense bem na história da criação de Deus, Leandro. O diabo diz lá, quando ele se rebelou, ele conseguiu levar 1/3 dos anjos com ele. 1/3 dos anjos. Aí eu fiquei pensando em mim, que sou cheio de manias, cheio de coisas. Se ele levou 1/3 dos anjos, não foi de homens comuns. Imagina o que ele não pode fazer com a nossa vida, se nós não estivermos alicerçados, com nossas raízes profundas, meditando na palavra. Meditar quer dizer o quê? É falar da palavra o tempo todo. O Reginaldo falava aqui de um exemplo, né, que quando ele foi desafiado a ministrar aqui no domingo, que ele não fazia outra coisa. Ele apertava um parafuso lá do carro e já saía um versículo junto. Ele falou que estava lá lixando e falando: é assim que Deus faz conosco, ó. Ele tira todas as impurezas, sabe? O tempo todo meditando na palavra. Lógico, estou exagerando um pouco, né? Mas é desse jeito. Meditar o tempo todo. Não é que você vai ficar um beato, não vai fazer outra coisa, mas em todas as nossas atitudes. Assim como aquela figura que eu mostrei, a palavra do Senhor tem que ser aquela que ilumina os nossos caminhos. Você pode usar aí suas redes sociais? Pode. Você deve usar, né? Eu falei outro dia aqui, há um tempo atrás, pouco tempo, a gente chegava em qualquer igreja, tinha uma placa lá: desligue seu celular, se ligue em Deus. Já viu isso aí? Estava lá na igreja. O pastor falava assim: ó, Deus não fala por WhatsApp, viu? Pode desligar aí. Falava isso. Hoje o pastor sobe aqui e fala assim: ó, pega aí, ó, manda um aviãozinho aí na notificação aí e tal, para suas redes sociais aí. Então faz parte da nossa vida. Mas nós temos que tomar cuidado. Nós temos que separar o que é bom do que é ruim. Nós temos que separar aqui o peixe dos espinhos. Eu falei um monte de coisas aqui que está na Bíblia e outras eu recebi através das redes sociais. Faz parte da nossa vida. Eu não estou falando para você não usar mais, que é pecado, você vai para o inferno. Não é isso. Mas tome cuidado. Preste atenção. Quando você for compartilhar algo, veja se aquilo é de Deus, se está dentro daquilo que Deus está falando, do que Deus tem ensinado. Compartilhe mesmo, edifique a vida do seu irmão. Edifique a vida do seu irmão. Hoje, a nossa célula funciona como? Né, Audrey? A gente se reúne aqui, ó. É uma ferramenta. Mas nós temos que tomar cuidado. Não só com isso, mas no nosso dia a dia, no nosso convívio. Então, 3 coisas para serem evitadas, para nós caminharmos aqui para o final. 3 coisas a serem evitadas. Não andar no conselho dos ímpios. Não se deter, não parar no caminho dos pecadores. E não se assentar na roda dos escarnecedores. Essas 3 coisas negativas para ser evitada. Tem 3 coisas
que nós devemos buscar vitalidade, estabilidade e produtividade, que nós só vamos conseguir quando colocarmos nossas raízes junto a ribeiros de água, que é o estudo e a meditação na palavra do Senhor. E quando nós fizermos isso, com certeza, nós vamos estar lá no primeiro versículo que diz: como é feliz o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor. Como é feliz. Felicidade é muito mais do que alegria. Alegria é um momento. Felicidade é um estado. Ainda que tudo vai mal, ainda que tudo esteja caminhando ao contrário, aquele que é feliz tem esperança, sabe onde pode confiar, onde pode andar. Como é feliz esse homem que está plantado junto a ribeiros de água. E a minha oração nesta manhã é exatamente essa: que você e eu sejamos plantados junto aos ribeiros de água, que as nossas raízes sejam aprofundadas junto aos ribeiros de águas, que nós possamos receber dos alimentos que vêm dos ribeiros de água do Senhor em nossas vidas. Feche seus olhos.